Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos abordar um tema assim que é um pouquinho delicado, né? Que é a questão da troca de loja. Troca de loja. Então teve o irmão aqui que me perguntou, né? O Rodrigo, né? Tem o sobrenome aqui dele, mas é o irmão Rodrigo. E um forte abraço a todos os irmãos Rodrigos que existem aí pelo nosso mundo, na verdade. Certo? Ele me perguntou como que é esse negócio aqui, ó. Ele perguntou, faz um vídeo sobre troca de loja, qual que é a sua opinião a respeito do assunto? Então vamos analisar essa questão. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui, obviamente eu vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixa o seu like e ative as notificações, assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria. Convidar você a tornar-se um membro aqui, certo? É só você clicar, deixa eu abrir aqui, já te mostro como é que funciona o negócio aqui, vamos ver aqui, ó. Só você clicar aqui vai no computador, certo? Vai no computador, que não é em todo o celular que dá certo esse negócio aqui, ó. Tem aqui, ó, seja membro, ou você clica em qualquer vídeo aqui do canal, vai aparecer esse botãozinho seja membro, certo? Então o pessoal tem me perguntado, daí você escolhe um plano de colaboração aqui, certo? Daí você torna-se um membro aqui do canal, né? Como é que funciona, né? Nós temos aqui os vídeos ao vivo, né? Fazemos aí toda semana as lives, né? Para tirar dúvidas dos peregrinos. E também nós temos a comunidade, que é onde é colocado todo o material que é disponibilizado toda semana, mais os vídeos públicos e privados. Então funciona desse jeito, pense no assunto, né? Certo? E um forte abraço ao pessoal que colabora, aí, centenas aí de colaboradores aí na área de membros. É uma forma de apoiar esse projeto que é o canal Fatos Maçônicos, né? É um projeto independente, certo? E precisa de apoio também, né? Caso você não saiba. Que nem relógio trabalha de graça, a gente tem conta para pagar. Mas a história aqui é a seguinte, que o Rodrigo perguntou, bom dia, meu irmão, seria possível fazer um vídeo com sua opinião sobre a troca de loja? Meus amados irmãos, né, amados irmãos da maçonaria, né, de todos os sentidos, de todos os ritos e graus, etc, etc. Troca de loja, troca de potência, troca de não sei o que já... Andei comentando essas questões, né? E é um assunto que, por exemplo, o que acaba acontecendo na prática, né? Vamos analisar alguns cenários nessa circunstância que pode vir a acontecer, né? Então o sujeito, algumas vezes é convidado para a organização, para a ordem maçônica, né? Ele é iniciado. Daí o que acaba acontecendo? Ele ele não se afiniza com o pessoal da loja. Às vezes tem um conhecido lá, mas o cara nem era tão conhecido, né? E daí vai convivendo lá com o pessoal, vai passando, toda semana tem reunião, né? E às vezes a pessoa não se afiniza, né? Não se afiniza com o pessoal, às vezes tem diferenças de idade, né? Tem lojas que tem irmãos, não pela faixa etária, às vezes tem uma faixa etária muito elevada, né? Loja, os irmãos lá, imagine você, vamos imaginar a seguinte hipótese, tem um irmão lá que tem 30 anos, né? Eu sempre faço eu uso hipérboles aqui nas minhas metáforas, né? Eu uso hipérboles nas metáforas, ou seja, exagero nas histórias, certo? Tem lá, você sabe que maçonaria é a partir dos 18 anos, né? E vai até o cara morrer, se ele quiser ele fica lá na maçonaria. Vamos imaginar a seguinte situação, que a média de idade do pessoal da loja é de 80 anos, né? É difícil, a média é difícil, às vezes tem um ou outro irmão que tem uma idade um pouco mais avançada, mas imagine a média 80 anos. De repente os caras, apareceu uma oportunidade assim muito diversa, né? Muito diferente, que foi iniciado um rapaz lá de 18, 19, 20 anos. Ou seja, são quantas gerações diferentes, cabeça diferente, né? Você pega lá um senhor de 80 anos, muitas vezes tem algumas dificuldades com a internet, por exemplo, né? Aquela velha guarda, né? Os costumes são outros, e a nova guarda não, né? Os caras estão lá antenados na internet, com o celular, ali com o chat GPT, né? Com o Gemini também, que é a inteligência artificial do Google, né? E enfim, outros que existem, tem aqui a Copilot aqui do Windows, aqui tá aqui na minha frente, troço aqui, certo? O cara é antenadaço, né? O cara é design e tal, né? Daí chega lá a loja dos caras, os caras têm 80 anos na média. E faz aquele rito, assim, não sei o que. Daí vai passando o tempo, né? Na verdade o irmão começa a ficar descontente, porque, cara, é natural, né? É um conflito de gerações, né?
Isso é uma hipótese, né? Ou tem outras questões que de repente a pessoa entra lá, ele vê alguma coisa, algum comportamento de um irmão lá que ele não aceita e tal, né? Dele quer trocar de loja. Certo? Acontece também, né? As mais variadas hipóteses podem vir a se tornar reais aí nesse assunto. Então, sabe, imagine, amplie seu espectro de visão com relação a isso. Pode acontecer uma série de coisas que você acaba não afinizando, não aceitando. Qual que é a minha recomendação nesse sentido? Certo? Primeiro, obviamente, né, tentar conversar com o pessoal da loja, né, se houver possibilidade, né, certo? Convidar lá com os dirigentes, né, porque isso daí tem que ser sempre muito às claras, essa questão. Você falou, ó, não estou muito, sabe, eu estou sentindo aqui que o meu lugar não é aqui. Eu estou afim de ir embora, certo? Pode chegar e falar, não estou descontente, né? Por que eu estou falando isso daí? Porque geralmente se a pessoa entra, né, primeiro, é o que eu sempre digo, isso daí é o resultado de uma conta que às vezes pode ter uma série de coisas equivocadas. Por isso que eu sempre digo, a pessoa sempre parte, a maçonaria, ninguém é obrigado a ser maçom. Sempre é uma disposição própria da pessoa. A pessoa quer fazer parte da maçonaria, né? Para fazer parte da maçonaria, eu acho, né? Eu acho não, é opinião minha, eu tenho certeza, né? Mas é que eu tenho certeza, eu creio, né? Na verdade tenho certeza, não creio, eu tenho certeza que a pessoa deve saber aonde está entrando, do que se trata a maçonaria, como é que trabalha, será que tem o pacto do capeta? Não, não tem, né? Mas, pô, é o que como é que é a cultura popular aí, enxertada aí pelas teorias de conspiração, acaba falando. Ah, tem o sangue do bode, tem o bafomé, tem não sei o quê. Claro que tudo isso daí é uma bobagem, né? Eu já falei uma pancada de vídeos aí a respeito desse assunto aqui no canal, né? Entre outras pessoas. Claro que tem uns aloprados na internet, né? Que vivem falando essa bobagem, essas coisas, não. Mas geralmente você pode ver que não são pessoas da maçonaria. Não, essas bobagens é frescura, não tem esse negócio aí, é bobagem, os caras querem like e tal, esse tipo de coisa. Então, primeira coisa é saber, né? Pesquisar no site das instituições, né? Se cercar de informações, saber o que é a maçonaria. Os sites das instituições que eu recomendo são das potências regulares, obviamente. Tem livros também, lá no meu site, luismiller.com.br, tem muito material também. Você saber onde você está entrando, né? Porque isso daí é um compromisso de vida, né? Vai ter um compromisso que você vai ter que se dedicar o tempo e também vai ter que dedicar dinheiro. Então veja onde está entrando, qual que é a potência, qual que é a loja, né? As lojas, elas são no seu bairro, na sua cidade, né? Certo? Não é nunca num bairro distante. Num bairro distante eu acho que não, aqui eu também já estou num bairro distante. Mas, por exemplo, numa cidade, eu moro aqui em Curitiba, por exemplo, minha loja é lá em Foz do Iguaçu, ou minha loja é lá em São Paulo. Isso aí não existe. Isso não existe. Certo? Não existe. Para você frequentar a maçonaria, você vai ter que ir na reunião. Então tem que ir na reunião toda semana, aquele negócio todo. Então como é que vai, se você mora lá 400, 500 quilômetros, como é que você vai fazer esse negócio? Complicado, né, cara? Então, basicamente, até as instituições maçônicas veem esse tipo de coisa, né? E já em várias ocasiões foi falado dessa questão, certo? Não vamos iniciar pessoas que não sejam na nossa cidade, no máximo na região metropolitana, assim, da cidade, que às vezes tem cidades do lado, né? Então fica mais fácil, né? Tem, por exemplo, aqui eu moro em Curitiba, né? Muitas vezes é mais fácil é mais perto alguém de Pinhais chegar no centro, né? Do que o cara que mora lá na outra ponta, lá, quase divisa lá com Araucária, por exemplo, ou São José dos Pinhais, enfim. Sabe? Então, às vezes são cidades circunvizinhas aqui. Então acontece, tem muitos irmãos dessas cidades que vêm participar aqui e também irmãos aqui dessa cidade que vão participar na região metropolitana. Certo? Até nesse sentido, beleza. Mas passou de 100, 200 quilômetros, cara, isso daí fica inviável. Fica inviável, né? E como perguntou aqui, essa questão da troca de loja, tem um detalhe aí, certo? Porque o maçom, na verdade, ele só alcança o que a gente chama de plenitude maçônica quando ele chega no terceiro grau, né? Grau de aprendiz, companheiro e mestre. Mais ou menos ele vai levar 2 a 3 anos a alcançar isso daí, né? Na linha geral do Grande Oriente do Brasil, por exemplo, que é a instituição que eu faço parte, né? Você fica pelo menos 1 ano no grau de aprendiz, né? Daí você vai passar mais ou menos
uns 6 meses, quase um ano, talvez no grau de companheiro. E depois disso, ou seja, vai ser 2 anos, né? Depois você vai passar para o grau de mestre. Daí você tem a sua plenitude maçônica, né? Ou seja, você pode fazer uma visita, né? Tendo suas credenciais, obviamente, né? Sabendo das questões relacionadas ao grau. E você vai conhecendo, né? Que isso daí é muito interessante, né? Porque à medida que você vai passando o tempo dentro da maçonaria, você vai acabar conhecendo as pessoas, porque elas vêm visitar a tua loja, né? Você vai com os irmãos da loja visitar, mesmo no grau de aprendiz, né? Essa transferência, eu quero dizer que ela pode ser um pouquinho conturbada se você estiver num grau de aprendiz ou companheiro, certo? Talvez fosse sensato você parar, né? Porque, assim, vamos pôr desse jeito, assim, Deus fala de formas estranhas com a gente. De repente você está naquela situação, é para você criar um pouquinho de paciência, de tolerância, né? Nesse cenário que eu pus lá dos veinhos lá de 80 anos. Então, de repente é para você cultivar um pouquinho mais dessa paciência, dessa tolerância, né? Aguentar o rojão, né? Fica segurando o rojão, aguentando o rojão, né? E participar da loja com os irmãos mais velhos, certo? De repente, passou vários anos, como foi colocado aqui, né? E você não se afinizou, não há problema em relação a mudar da loja. Claro, você vai ter que visitar, né? Vai ter que fazer um esforço. Primeiro vai pesquisar, né? De repente você começa nesse decorrer da sua vida maçônica, você vai fazer algumas visitas e você vai constatar também que existem lojas que você tem afinidade com o pessoal, né? Às vezes, pô, de repente, ó, vamos imaginar a seguinte hipótese. Esse cara aí, de 18, 19 anos, ele é um estudante de direito, por exemplo. Daí ele chega lá numa loja, só tem advogado lá, que daí o assunto é muito comum entre eles, né? E o cara é estudante e quer aprender mais, quer conviver com advogados, ele acaba se afinizando com o pessoal de lá, né? Então, aí tem essa questão de repente o cara querer mudar para aquela loja, certo? Então não há problema com relação a isso, né? As transferências, só que isso tudo, certo? De fato, deve ser tratado junto com a diretoria da loja, né? Tem que ser jogo aberto nessa questão. Não estou me afinizando por causa disso, daquilo, né? Mas tem uma loja lá que de repente eu posso começar a visitar, né? Posso começar a visitar para conviver com o pessoal, e daí o venerável mestre da sua loja, ele vai fazer o contato com o pessoal. Está indo um irmão nosso aqui, ele está no grau de aprendiz, então se puder receber ele, etc e tal, né? Ele quer conhecer mais o pessoal, enfim, sabe, é uma coisa meio que natural, não tem nada forçado nessa situação. Então ele pode, na verdade, encontrar uma loja nesse sentido aí, isso que eu quero dizer, certo? Em relação, por exemplo, isso eu estou falando do simbolismo, que é a parte 1, 2 e 3 da maçonaria, que é o grande filão, vamos pôr assim. Os maçons, eles ficam mais nesse período da base, né? Certo? Outra questão que tem é quando você entra nos graus superiores, né? Graus superiores é do 4 ao 33, ou do 4 no 9, se for no rito moderno, né? Do 4 ao 33, se for no Adoniramita, no brasileiro, enfim, no rito escocês antigo e aceito. E daí são questões assim, mais ou menos parecidas. Às vezes você vai lá, você não se... quero estudar outro rito. Pode estudar outro rito? Pode, né? Você pode participar de 2, 3? Também pode. Daí fica um pouquinho mais fácil nesse sentido, né? Mas às vezes você também não se sente confortável com o pessoal, você pode mudar de Supremo Conselho, não tem problema, né? Só tem que ver se existe um outro Supremo Conselho correlato que tenha tratado de amizade, que aceite os seus graus também, né? Que é um pouquinho mais complexo nesse sentido, certo? Mas fora essa questão fica super fácil. Então, respondendo aqui o nosso querido Rodrigo, né? Que perguntou dessa questão de mudança de loja, certo? Meu querido Rodrigo, aqui, ó. Minha opinião é justamente essa, né? Existe a possibilidade? Existe, né? Ele perguntou qual que é a minha opinião, sabe? Dá para mudar? Claro que dá. Se você está desconfortável, né? Ou às vezes, por exemplo, o que pode vir a acontecer, né? A pessoa, ela gosta muito de filosofia, da doutrina maçônica, e a loja lá, o pessoal trabalha mais com a caridade, né? O pessoal, sabe, é ruim isso? Não, não é ruim, mas é que às vezes não são objetivos que acabam se convergendo para o mesmo ponto, né? Acabam não convertendo para o mesmo ponto, né? Então, de repente, a pessoa, eu sou mais filósofo, lá os caras gostam mais de fazer festa para a comunidade, não sei o que, não é muito minha pegada, sabe? Mas tem uma outra loja lá que os caras são mais intelectuais, etc e tal, sabe? Então acontece N coisas. Se você parar e pensar em tudo isso que eu falei, tudo se refere justamente à questão da pesquisa, né? Pesquisa de onde você está, né? Entender a situação que você se encontra, né? Se é possível permanecer, caso não, né? Fazer uma pesquisa em outros locais para ver se você encontra coisas que mais se afinizam com o que você entende que seria melhor para você e bola para frente, né? Certo?
para não adormecer, né? Senão o cara fica meio... por que eu estou falando isso? Alguém pode entender de forma equivocada. Ah, não pode trocar de loja. Não, não existe isso daí. Maçonaria, a primeira coisa, não é imperialismo, né? Certo? Porque, de repente, se a pessoa está desconfortável no local que se encontra, são duas coisas que vão acabar acontecendo. Ou ele troca de loja, né? Mas o mais comum, inclusive, que é problemático, né? Às vezes o cara não tem tanta capilaridade, não tem tanta conversa com outras pessoas, não conhece outros maçons, mesmo sendo mestre maçom, certo? E acaba o que fazendo? Adormecendo, né? Então ele vai dormir, né? Ele pede o desligamento da organização e deixa de ser maçom, deixa de ser ligado à organização, certo? Então é isso que acaba acontecendo. Então, antes que aconteça isso, né? É legal dar uma olhada geral aí no quadro para ver como isso pode se processar da melhor forma possível. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e convido você, obviamente, a conhecer meus materiais, né? Aprofundar essas questões da maçonaria, né? Lá no meu site, luismiller.com.br. São cursos em vídeo e também muito livro, né? Que já são 17 livros. Cara, vai ter que dar um tempo de escrever tanto aí, certo? Mas conheça os materiais lá e até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.